A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito do Trânsito, tem a honra de apresentar o webinar Maio Amarelo, a LGPD no Direito de Trânsito, evento organizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre Dr. Rosan Gesiel, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Eu inicio agradecendo ao Dr. Caio Augusto, nosso presidente da OAB São Paulo, juntamente com o Dr. Ricardo de Toledo, que nos tem apoiado e nos tem garantido um espaço e dado todo o suporte que nós precisamos. Ao Dr. Alexandre Rolo, pela direção nas comissões de evento e cultura, e quero agradecer publicamente a doutora Flávia Weg, nossa vice-presidente, que nos tem dado uma grande ajuda na organização desse evento, a doutora Maria Cecília, que é nos secretaria, enviando os convites, fazendo tudo acontecer. Bem, o Maio Amarelo, como todos sabem, é o mês em que se comemora, que nos reunimos para tratar do assunto do trânsito. E, como tal, nada mais justo do que fazermos analisando sob o ponto de vista da advocacia, e juntamente com a participação de outras comissões, como puderam observar pelos convites que nós mandamos para os eventos do Maio Amarelo promovido por esta comissão. Eu agradeço ao Dr. Henrique Rocha, ao Dr. Marcelo Lapola, a doutora Vanessa Clemente, por ter aceito o nosso convite. E sem mais delongas, passo a palavra então ao Dr. Henrique Rocha. Rosan, obrigado pela introdução. Flávia, Marcelo, Vanessa, todos os colegas que nos acompanham. Queria dizer que, para nós aqui, Rosan, já endossando as suas palavras, né, agradecer toda a organização do Maio Amarelo, um tema tão caro para nós aqui, uma sociedade que sofre muito ainda com o trânsito aqui no Brasil, ainda mata muito, então essa campanha de conscientização é muito importante, né? Dentro do direito de trânsito nós temos várias facetas, e aí coube a nós aqui, eu reitero os agradecimentos, tá, do Rosan, de novo, na sua pessoa, pelo convite, é uma honra para Vanessa e para mim aqui podermos compartilhar um pouquinho do que colhemos no nosso tema, no nosso dia a dia de trabalho, sempre voltado para a LGPD, mas desbravando outros mares, né? Contando com a expertise da própria comissão de trânsito e tendo aí a possibilidade de colaborar um pouquinho com o nosso evento aqui. Marcelo, muito obrigado também de novo, Marcelo, pela introdução, pelo meio de campo. Acho que vale a pena uma palavrinha sua aí para esse momento. Creio que as comissões trabalhando em conjunto, como é o caso desse evento, tem muito a agregar para a nossa classe como um todo. Então, acho que vale uma introdução sua também, viu, Marcelo, antes da gente dar o start. Obrigado, Henrique, por passar a palavra. Obrigado, doutor Rosan e doutora Flávia, pelo convite, que, aliás, eu vou justificar o motivo de estarmos todos aqui e, inclusive, de ter havido uma chamada inicialmente equivocada, sem as imagens e menção justas, a Vanessa e ao Henrique. Inicialmente, o convite foi feito para a comissão que eu sou vice-presidente, que eu vice-presido, que é a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, para que a gente viesse, algum membro da comissão, algum representante viesse aqui falar sobre o tema que a gente vai tratar hoje. E quando a PEC, a Patrícia Peck, que é a nossa presidente, pediu para eu representar a comissão, e eu falei com a doutora Flávia sobre o tema, eu e a PEC identificamos os doutores Henrique e Vanessa como as pessoas mais legitimadas e com maior autoridade para expor com toda a propriedade o assunto de hoje. Então, eu estou aqui exclusivamente representando a comissão
e faço isso com muita satisfação. Ter essa interação entre comissões é fundamental para que a gente consiga transitar, para que a gente consiga sentir a dor do outro, interagir, saber como as nossas áreas se comunicam. E certamente estou, como cada um dos presentes, ansioso para ouvir as falas do Henrique e da Vanessa, que tenho certeza vão somar muito ao conhecimento de todos vocês, ao meu, Dr. Rosan, doutora Flávia. Então, Henrique, obrigado, eu te devolvo a palavra, porque o conteúdo mesmo, que é o que todo mundo está atrás, sei que é você, sei que a Vanessa, são vocês dois que vão trazer, e se eu em algum momento achar que posso somar, o farei com todo respeito à fala de vocês, tá bom? Imagina, Marcelo, obrigado você, cara, pelo apoio aí na frente da Comissão de Privacidade. Eu acho que de novo, quando unimos esforços, todos nós ganhamos, né, como classe e como sociedade. Bom, pessoal, vou fazer um rápido introito aqui, Vanessa e eu. Nós recebemos com grande alegria o convite de falar hoje para vocês sobre esse assunto que está na tela. A Vanessa trabalha conosco, brilhante advogada, tem um máximo compromisso aqui na produção intelectual documental, e nos auxiliou na construção de um documento, né, de um parecer que foi inicialmente encomendado, e confesso a vocês que é algo que nos foi apresentado de forma inovadora, né? A LGPD, como o próprio nome já diz, é uma lei geral de proteção de dados, mas que ela é transversal porque traz reflexos em uma série de outros dispositivos e normativos, né? Entre eles, naturalmente, os regramentos relacionados ao direito de trânsito. Então, Vanessa e eu fomos incumbidos de produzir um parecer, não é, Vanessa? Que enfrentasse esse tema. Então, acho que já passo para você, tá, Vanessa, para fazer esse overview e explicar ali nosso roteiro de fala, e aí a gente já começa a nossa interação. Eu peço, enfim, teríamos horas e horas para falar do tema, mas como o nosso prazo é exíguo aqui para esse evento, a gente agradece os colegas aí para coletar as dúvidas e falarmos ao final, sanar eventuais dúvidas, complementos que a gente tenha nesta ótima noite que a gente vai ter aqui de um rápido bate-papo, mas bem pertinente, tá bom? Vanessa, por favor, vamos naquela dobradinha que fizemos bem no parecer, vamos mandar bem aqui também, se tudo der certo. Por favor. Com certeza. Obrigada, Henrique. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo convite, né, e desejar uma boa noite para todos os participantes. E espero que vocês gostem da apresentação. O nosso tema é em cima do devido acesso de advogados a dados e processos administrativos da administração pública, que foi o tema do nosso parecer, até para tentar identificar quais são as leis, quais são os princípios, o que rege realmente o acesso ao advogado aos processos administrativos e demais documentos que estão de posse do Detran. Deixa eu... Mudou? Foi, né? Passou. Boa. Vou fazer uma rápida introdução do que a nossa apresentação vai abordar. Primeiro nós vamos falar qual que é o problema, né? Qual que foi o nosso problema de pesquisa e a origem do estudo, que foram as considerações sobre o SIM2 e o SP-DOC Cidadão, que são os dois sistemas que atualmente o Detran utiliza, né? Depois vamos falar sobre os princípios aplicáveis, qual que é a legislação aplicável, quais são as normas brasileiras que garantem acesso a dados e processos que estejam em posse da administração pública. Vamos trazer referências internacionais também, não somente com base na LGPD. Vamos destrinchar a LGPD e depois trazer também uma ideia de quais são as outras unidades federativas que já possuem sistemas que liberam acesso aos advogados a esse tipo de conteúdo. E, por fim, vocês vão poder trazer dúvidas e fazer os questionamentos. Vamos lá. Isso aí, Vanessa. Só uma introdução rápida, e acho que vale a pena para a gente meio que assentar o assunto. Acho que faz um ano, né, Rosan, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano, que o Rosan nos procurou com uma dor legítima, né, eu diria. Ele nos apresentou um cenário explicando da seguinte maneira: poxa vida, Henrique, eu sou procurador de um cliente, de um motorista que demanda uma defesa,
que precisa de apoio, orientação jurídica, né, acesso, construção de prova, construção de linhas de defesa dentro do processo administrativo ou, por vezes, até no judicial. E eu, como procurador, devidamente legitimado, não tenho acesso a essas informações, porque à época, e de certa forma ainda hoje, né, Rosana, a gente temos alguns desafios, o sistema do Detran do Estado de São Paulo, que foi o objeto aqui do nosso estudo, ele permitia acesso a emplacadores, enfim, alguns outros agentes, consultoria ao sistema, mas não do patrono, muito embora ele estivesse devidamente legitimado com procuração específica para tanto, autorização. E aí recaiu a nós o seguinte, o problema, né, de pesquisa aqui, Henrique, Vanessa, como é que esse procedimento se harmoniza com a Lei Geral de Proteção de Dados e com as demais normas que são aplicáveis a esse ambiente? Veja, eu tenho administração pública tratando, armazenando dados pessoais de titulares de dados. Estes titulares podem ou têm algum tipo de desafio com relação à administração pública. Naturalmente, tem o direito à defesa ainda na esfera administrativa, mas eu, como procurador, não tenho acesso a essa documentação. Como é que eu resolvo essa equação? Quais são os limites e, naturalmente, as possibilidades que eu tenho como procurador de perquirir ali a autarquia meios de ter acesso a essa informação? Daí nasceu o nosso problema de pesquisa, que é o que a Vanessa já vai dar aqui, passo a fala para você, Vanessa, para explicar esses bullets, essas explicações. Olha, mas que raio de sistema é esse, Henrique? O que você está falando? Eu acho que aqui começa a ficar interessante a nossa dinâmica, na medida em que temos uma explicação do porquê da existência do assunto, e aí depois a gente expõe aos colegas qual foi o racional de construção do parecer e, naturalmente, o racional de apresentação, né, de justificativa. E eu sei que o Rosan vai contar no finalzinho aí que esse parecer justificou algumas mudanças já de postura no órgão, né, Rosan? Então, isso nos ajudou e nos deixou muito contentes, porque parecer é super importante, né? Você tem uma opinião legal, uma documentação, mas isso sem a força de se levar isso à frente ao tribunal, à administração. Então, eu louvo, parabenizo você, Rosan, e toda a comissão por procurar uma banca para produzir esse material e não colocar dentro da gaveta, e sim levar isso à frente para fazer mudanças para o bem da classe. Tá? Então, já no finalzinho aí, você já me conta e conta para o público as atualizações. Mas vai, Vanessa, explica para a gente aí, para o público, os nossos colegas, SIM2, SPDoc, o que são esses cenários aí todos para a gente poder assentar o caminho. Tá, peraí que saiu, acho que a apresentação. Voltou. É só para também fazer uma explicação rápida, nós fizemos um parecer e em cima desse parecer nós fizemos essa apresentação. O parecer não é exatamente o que está aqui na tela de vocês, tá? A gente fez um resumo e colocou em forma de apresentação para trazer um pouquinho do que nós levantamos nesse estudo, tá? Até porque, né, Vanessa? Até porque ninguém quer ser pedante aqui, apresentar laudas e laudas. Tem bastante laudas esse parecer. Então, a gente tentou resumir da melhor forma possível para trazer para vocês. Basicamente, vou fazer só um resumo do que seriam os dois sistemas, né? O SIM2, ele é um sistema integrado de multa e seus módulos de suspeição e cassação do direito de dirigir. E o SPDoc Cidadão, ele permite ao cidadão localizar seus documentos cadastrados no Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, pelos órgãos e entidades da administração pública estadual que integram o sistema. Imagina só, a esses sistemas, os despachantes, médicos, psicólogos, examinadores, emplacadores, empresas registradoras de contratos, centros de formação de condutores, que são credenciados, possuem acesso aos dados que estão nesses sistemas. Mas o advogado não. O advogado ele não conseguia acessar os dados que estão dentro desses sistemas para até mesmo montar uma boa defesa para o seu cliente. Então, esse daí realmente foi o problema que o Rosan procurou o escritório, né, procurou a gente para levantar quais são as leis que a gente pode estar e quais são os argumentos que podemos trazer
para tentar modificar isso daí. E até mesmo, mais no final, nós vamos mostrar para vocês que já existem alguns estados que já possuem uma portaria, já possuem portarias para novos sistemas que os advogados possam ter acesso, tá? Nós verificamos também que nesse sistema SIM 2 não possui nenhuma apresentação e nenhuma informação sobre o conteúdo que existe e muito menos um termo de uso. Então, ele também já está, não está adequado à LGPD, né, Henrique? Exato, Vanessa. Então, nós temos dois contrassensos aí. O primeiro é o procurador não ter acesso aos dados do seu cliente. O segundo, a plataforma que deve e vai continuar devendo observância aos normativos, entre eles a própria LGPD, descumprindo uma regra básica de permitir, por hipótese, por exemplo, a própria existência de uma política de privacidade adequada. Mas é esse o cenário posto para a gente já vai para os fundamentos que justificaram o nosso posicionamento legal aí à comissão. Certo. Bom, primeiro, né, como acho que toda boa apresentação e um bom parecer começa pelos princípios e as garantias fundamentais. No artigo 5º e no artigo 37 da Constituição Federal, possuem, né, todos os princípios e garantias que, querendo ou não, esse tipo de sistema estava infringindo, né, até mesmo passando por cima. Seria basicamente voltado para a legalidade, contraditória, ampla defesa, publicidade e eficiência. Só um minutinho que eu vou mutar aqui um pouquinho. Desculpa. Incluindo também a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Saiu da apresentação? Voltou, né? Tá bom, agora está apresentando, pode seguir. Tá, acho que aqui, como você bem só para finalizar, que a ausência de acesso, né, desses sistemas infringe direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição, destacando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa, que impede o cidadão a construção de uma defesa digna, né, gente? Que fere, inclusive, as prerrogativas do advogado. Isso. É o que a gente vai... O que você queria acrescentar aí? Não, eu queria dizer exatamente isso, Vanessa, porque nós temos aí princípios e fundamentos da nossa república que eram absolutamente negligenciados por essa postura, eu posso dizer, autoritária do órgão e não permitir esse acesso. É exatamente o que você mencionou. Perfeita a sua colocação. Ainda bem que você estendeu a fala. Então, Vanessa tá afiada mesmo. Vai lá. É que eu precisei pausar um pouquinho, porque tem outras pessoas aqui, eu tive que avisar que eu estou no meio de uma apresentação. Problemas do home office, né? O home office tem disso, não tem problema. Tá bom, desculpa. Continuando, nós fizemos um levantamento de quais são as normas brasileiras que garantem o acesso a dados e processos que a gente pode estar utilizando também e argumentando, né, com o Detran, para poder conseguir acessar. Seria o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Processos Administrativos da Esfera Federal, a Lei de Expedição de Certidões e até mesmo o Código de Processo Civil. O Estatuto da OAB, ele já define, já no artigo 2º, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, ele tem o direito e é completamente indispensável à administração. Então, o sistema ele não pode impedir que o advogado consiga levantar subsídios para apresentar a defesa para o seu cliente. Além disso, é um direito do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, e retirá-los pelos prazos legais, algo que estava e ainda está sendo ferido, né? Quer fazer alguma colocação, Henrique? Não, Vanessa, só destacar mesmo que eu falei um pouco antes da live começar, que nós, como procuradores, defendemos o direito dos nossos clientes, né, de várias classes, mas não podemos nos furtar do dever direito de tutelar os nossos próprios direitos como profissionais. Então,
a ressalva muito importante já começar aí pelo estatuto, porque é o nosso instrumento de trabalho também, né? Por vezes, acho que no dia a dia de trabalho a gente acaba se esquecendo, enfim, prazo, processo, cliente, olhar um pouquinho para dentro de casa, para o nosso juramento feito lá anos atrás e lembrar que temos esse dever/direito, né? É isso aí. Certo. Em conjunto com a OAB, nós temos também a Lei de Acesso à Informação, 12.527, que já traz em seu artigo 1º que todos que fazem parte da administração pública, direta ou indireta, devem respeitar os procedimentos e prazos estipulados. E nesta mesma lei, no artigo 31, parágrafo 1º, no inciso 2º, diz que poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que acho que cortou uma palavra aqui, se referirem. Então, o tratamento de informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. A lei é clara, né, que as informações pessoais podem ser acessadas com consentimento expresso da pessoa ou diante de previsão legal. E, mais uma vez, serve para subsidiar esses nossos pedidos, tá? É aí um adendo, né, Vanessa, que até foi objeto do nosso estudo, que nas diligências realizadas, mesmo apresentando a procuração, a autorização do próprio titular, o Detran aqui de São Paulo negava esse acesso, né? Então, de novo, desrespeitando também um dispositivo legal aí previsto na legislação federal para além do próprio Estatuto da OAB. Mas tem mais, né? Tem mais dispositivo que a gente pode se basear aí nos nossos requerimentos. Sim, a Lei de Processos Administrativos da Esfera Federal também diz que a administração pública deve obedecer os princípios, né, da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Impedindo o acesso dos advogados aos documentos e ao sistema propriamente dito, está ferindo principalmente o princípio da ampla defesa e contraditório, né? Inclusive também a Lei de Expedição de Certidões, que é a Lei número 9.051 de 95, ela define que para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão ser expedidas no prazo improrrogável de 15 dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor. Algo também que o Detran não ignora, né? Ele não cumpre quando você faz esses pedidos, até mesmo demora muito mais tempo para apresentar o que você chega a solicitar. E caso não existissem essas leis, e nem a LGPD, o Código de Processo Civil, ele, no artigo 15, ele diz que na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, é totalmente incabível que somente os profissionais, os despachantes, médicos, psicólogos, examinadores, emplacadores, empresas e tudo mais que já possuem acesso, que são credenciados ao Detran, possam acessar os sistemas por manter uma relação de sujeição especial, inexistente no caso dos advogados, que é o principal que vai defender os direitos de seus clientes, né, e de todo cidadão. Quer fazer alguma complementação, Henrique? Na realidade, é só você apresentou, Vanessa, um compêndio de normativos que não só, de novo, fundamenta do ponto de vista infraconstitucional a conduta abusiva por parte do órgão autárquico e não só do Detran, né? Vamos ser muito francos. Você tenta aí a colher algum tipo de documentação em outras esferas da administração pública estadual, municipal, federal, nem sempre é bem-vindo, né? O governo federal tem feito um movimento de digitalizar
acessos, algumas unidades da federação, como nós vamos mostrar aí mais à frente, têm se movimentado para permitir que esse tipo de consulta seja regularizada, mas ainda assim temos várias entidades que não respeitam todas essas normas e regramentos que você expôs. Então, aí chega a LGPD e a gente passa a ver como é que deve haver essa adequação. Acho que, só para complementar, é um compêndio legislativo que deve fundamentar toda e qualquer petição aí. E, de novo, não serve só para o caso do Detran. Qualquer outro requerimento que colegas venham apresentar aí de acesso à informação, sejam elas, contenham elas dados pessoais ou não, né, mas são acesso à informação necessária para a defesa dos nossos clientes em alguma maneira. Isso. Isso, como pode ser observado, são várias leis, né? Existem várias leis que podem subsidiar isso daí que está sendo ferido. Agora vamos entrar na Lei Geral de Proteção de Dados, né, Henrique? É isso aí. E aí, Vanessa, acho que é legal para a gente trazer, e aqui é um ponto de virada, né, da nossa apresentação, porque não adianta eu falar nós falarmos aqui, né, Vanessa, da legislação infralegal que garante o acesso às informações e nos furtarmos de falar também da LGPD, porque o objeto do nosso evento hoje é LGPD e trânsito, né? Então, nós fizemos a introdução aí com relação aos acessos que fundamentaram o nosso pedido de documentação desse parecer, e aí também fizemos a transformação disso em uma apresentação. Então, posta a questão dessa maneira e pretendendo falar de dados pessoais, nós precisamos falar também da própria LGPD, mas esse é um movimento global que tem acontecido. Deixa eu só colocar aqui, porque senão o notebook acaba a bateria. Esse é um movimento global que tem acontecido ao redor do planeta, com uma legislação que exige o tratamento de dados pessoais adequados, porque isso nasceu, como vocês estão vendo, na Europa, né, no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, de 2016, o famoso GDPR ou GDPR, para quem quiser assim pronunciar, que se espraiou aí para o restante do mundo. Então, de novo, se eu preciso falar de LGPD e trânsito, e eu preciso falar do problema que me causou a falta de acesso a essas informações na esfera administrativa aqui do Estado de São Paulo, que foi o centro de estudo desse caso, naturalmente eu preciso falar também da legislação de proteção de dados. E ela é irmã mais nova do GDPR e também a gente já consegue ver o caso da California Consumer Privacy Act, a CCPA, que também trata desse tipo de matéria. Ele está na Califórnia, sabemos, porque ali temos o Vale do Silício com uma série de empresas de tecnologia que devem se sujeitar a essa legislação. Então, só para apresentar esse overview. A LGPD, o GDPR e outras legislações ao redor do mundo já demonstram para a gente que há um movimento específico de atualização, né? Então, esse último levantamento que foi realizado para o estudo aqui do parecer, então, 2/3 dos países aí ao redor do mundo já tinham legislação posta, né? E o Brasil, felizmente, já figura entre esses países. 10% estavam com projeto de legislação, 19% não tinham sequer alguma legislação que vinculasse dados pessoais, tratamento de dados pessoais, e 5 países não tinham sequer a possibilidade de mapear essas informações, tá? Isso é para deixar claro que esse movimento global, né, de atualização e tutela de dados pessoais. Pode passar, Vanessa. Nós chegamos a um cenário seguinte e falamos, né, de dados pessoais previstos na LGPD. E a LGPD ela é muito mais do que propriamente dito uma lei com princípios e fundamentos, né? Ela naturalmente traz e apresenta a nós todos aí, inclusive a administração pública, formas de tratamento de dados pessoais, regulamento. Então, se a gente está falando do motorista de caminhão que está sendo processado administrativamente e indevidamente pelo Detran e merece defesa, ele é um titular de dado. E se a gente vai falando do presidente da República, também é um titular de dado. Então, independentemente do titular, né, se ele, da pessoa do titular, ele passando a ser um titular de dado, merece tratamento e respeito aos seus direitos. E a administração pública, como um todo, compete também tratar esses dados de forma adequada. Tá? Como
eu mencionei há pouco, a LGPD regula o tratamento de dados pessoais de pessoa natural, né? E aí pouco importa se este tratamento é realizado em meio físico ou digital. A gente sempre imagina, pelo momento que vivemos aqui nessa sociedade 4.0, como querem alguns, que tudo seja digital, né? Mas a LGPD ela é muito clara no sentido de abarcar também ambiente analógico, também o ambiente físico, né? E aí, esse tratamento ele pode ser realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica, né? Pode voltar, Vanessa, por favor. Volta um aí. Só para eu terminar o raciocínio. Voltei. Legal. Aí alguns aspectos que a gente precisa deixar claro, né? A LGPD vigora desde 18 de setembro de 20 do ano passado. Eu dizia também, nós dizíamos há pouco, que a partir de 1º de agosto ela passa a ter sua carga completa legislativa com a viabilidade de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão regulador passar a ter autonomia para aplicação também de sanções administrativas, inclusive perante a administração pública, a partir de 1º de agosto. E aí alguns princípios da própria LGPD, garantir o direito à privacidade e à proteção dos dados, e aí um alerta. É importante destacar isso, né? Quem tem privacidade é o titular, e o que se protege é o dado. Então tecnicamente a gente não fala privacidade de dados, né? Privacidade do titular e a proteção aos dados desse titular, né? E também permite ao próprio... Pode manter lá, Vanessa, eu dou um toque aí para a gente ir passando. Outro aspecto, né, que a gente tem claro, né, que a LGPD, num ambiente que nós vivemos absolutamente digital e com escândalos e mais escândalos envolvendo tratamento de dados pessoais, ela é uma legislação que é recém-operada, né, entrou em vigor em 18 de setembro, como vocês estão vendo na tela, ela é de 2018, é 13709 de 2018, mas ela não é a única legislação específica para esse tipo de matéria, né? Nós temos, naturalmente, a Constituição Federal de 1988, temos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos do Marco Civil da Internet, que já tratavam, de certa forma, a regulamentação de dados pessoais, mas só a LGPD, em 18, veio trazer com uma riqueza de detalhes, clarificando a forma de tratamento de dados pessoais, né? E, por último, acho que é sempre importante destacar que a LGPD não tem o viés de impedir tratamento de dados pessoais, e sim regulamentar esse uso. Algumas vezes nós vemos colegas ou profissionais aí do mercado questionando por que de existir mais uma lei, né? Mais uma legislação, mais um procedimento burocrático, é algo que vai me atrapalhar nos meus negócios. Recentemente, a própria OAB emitiu uma recomendação falando que a LGPD se aplica também a escritórios de advocacia, né? É uma lei geral de proteção de dados, então todos os colegas que têm banca como nós sabem que devem se adequar à LGPD, à legislação brasileira de proteção de dados. Então, isso é um conjunto de fatores que é importante introduzi-los, os colegas aqui, os presentes na agenda, que talvez não tenham tanto trato com a LGPD, é um evento da Comissão de Trânsito, então certamente sabem muito mais do que nós, Vanessa, para o que se refere ao regulamento de trânsito, mas a gente pode colaborar nesse aspecto envolvendo a LGPD. Então, vou fazer essa introdução e deixar cientes os colegas da razão de ser da nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados. Pode passar agora, Vanessa, obrigado. E aí, pessoal, a gente passa a ter um desafio, né? Mas o que raios eu posso entender como dado pessoal, né? O que a gente trata aqui e traz para vocês, toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural, então, dado pessoal, pessoa física, pessoa natural, identificada ou identificável. Então, um detalhe importante que a gente precisa destacar é que não necessariamente dados pessoais são exclusivamente aqueles tipos de dados que identificam diretamente a pessoa. Por exemplo, Vanessa Clemente de Oliveira, minha parceira aqui nessa noite. Isso é um dado pessoal relacionado a Vanessa. Mas se eu falar, por hipótese, né, algum outro detalhe que eu possa chegar a esta pessoa, eu passo a ter um dado pessoal identificável,
que também é Henrique, só funcional olhar aqui na nossa imagem, né? Olhando aqui para a gente, só falar quem que não está com óculos já vai conseguir identificar que é você, Exatamente. né? O fato de não usar um óculos, pelo menos neste momento, neste contexto, permite entender que, no nosso caso aqui, eu sou o agente identificado, né? O Rosana está de óculos, a Flávia está de óculos, você está de óculos. Então, ou, por exemplo, né? Falar a pessoa que usa gravata, o Rosan, que é o mais elegante entre nós todos aqui nessa noite. E eu peço até desculpa, estou no home office, sexta-feira a gente até relaxa um pouquinho. Mas o Rosan, na estica, muito bem aparentado como sempre. Isso é um exemplo prático para a gente deixar claro para os colegas que a LGPD trata dado pessoal de identificado ou identificável. Tá? Então, aí alguns exemplos. Né? Se por hipótese nós aqui identificarmos o IP, né, o Internet Protocol de uma máquina, né, de algum computador que está conectado aqui à nossa sala, nós saberemos de quem estamos falando. A exceção se for IP de outro versionamento, V4, que é uma questão técnica do direito digital, mas se for um IP de uma modalidade nova, eu consigo identificar uma pessoa, né? Quem está aí acessando e acompanhando a nossa live aqui, o nosso evento. Pode estar gostando, pode não estar gostando, mas a gente vai acompanhar e vai saber. Então, é as mesmas coisas, nome, CPF, RG, foto, imagem, tamanho, cor da camisa, por exemplo, aqui está na tela, ou o exemplo que a gente brincou da gravata. Isso é só para introduzir e deixar claro para a gente um conceito de dado pessoal trazido pela legislação. Isso tudo é objeto de tratamento também pelo Detran. O Detran é uma autoridade, a gente passa a falar da responsabilidade do órgão na sequência aqui durante o nosso evento. Pode passar, Vanessa. Vou passar, acho que você tem que falar um pouquinho mais perto também, assim, do fone, porque tá baixo? Tá baixinho. Tá bom, obrigado pelo alerta. Vai me avisando aí. Nada. E Henrique, o que é dado pessoal sensível? Então, não é o seu CPF. Eu sei que é importante o seu CPF, mas o CPF não é dado pessoal sensível. É um conceito legal. Confunde bastante, né? O que nós temos que apresentar aí, a sensibilidade do dado não é a gosto do freguês. Ela tem uma predisposição legal. Né? O artigo 5º2 da LGPD trata um rol taxativo de dados pessoais que são considerados sensíveis. Né? Então, são eles, né? Dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico, né, quando vinculado a uma pessoa natural. Vejam, se não configuram esse tipo de cenário, não se considera dado pessoal sensível. E aí, para o efeito do nosso assunto aqui no nosso tema, eu tenho, por exemplo, biometria aí que a própria autarquia Detran colhe durante os testes que são realizados. Né? É um dado sensível e aí eu costumo brincar nos eventos que a gente participa. Se dado pessoal, a senha eu consigo alterar, eu não consigo trocar minha biometria, né? Então tem um grau de responsabilidade da administração pública, dos controladores e operadores de dados para com os dados pessoais sensíveis e especialmente o biométrico. Se expôs, não tem meio de a gente apagar ou eventualmente refazer. Se esquecer a senha, você altera. Se a sua biometria for exposta e for comprometida na internet, aí, amigo, alguém vai abrir uma conta bancária aí no seu nome, vai dar um trabalhão, uma dor de cabeça para a gente poder resolver. Tá? E aí alguns exemplos de dados pessoais sensíveis, né? Testado médico, saúde ocupacional, dados relacionados à saúde e vida sexual, dados de biometria, como eu falei, Smart Band, então aquelas pulseiras de corrida, né? Olha, vamos lá, por hipótese, a doutora Flávia todo dia acorda de manhã às 6 da manhã, faz a caminhada dela, né, doutora Flávia? Corre lá na bicicleta, enfim, pedala, vai nadar. Então tem um histórico de atividade física da Flávia que, somados e que permitam a identificação dela, passam a ser dados de ordem pessoal sensível. Então, alguns exemplos que a gente apresenta, tá? Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro, Flávia, por favor. Provoquei e vou ter que segurar, né? Por favor. Não, veio uma ideia. Os alunos que fazem aula remota, vamos supor uma aula de primeira habilitação, e aí, em dado momento, o Detran pede a identificação facial. E ele tem que estar na câmera e ela capta essa imagem. Então, dependendo, às vezes, má iluminação, algum problema, ela não consegue captar essa imagem. Então, ele fica com falta, ele tem que repor essa aula. Esse dado é sensível? Esse dado pode ser sensível, Flávia. Uma discussão com relação à imagem, veja que está na tela aqui,
aqui, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Se eu estou utilizando essa ferramenta para uma autenticação da pessoa, da Flávia, só a Flávia que eu estou mapeando, e esse dado pode ser considerado sensível. Se eu pegar uma foto, uma imagem, algum exemplo mais rústico, que eu não consigo identificar o rosto à pessoa, aí não deixa de ser um dado pessoal sensível. Mas se eu estou autenticando alguém, olha, pelo desenho, a simetria dos olhos, do nariz, da boca, puxa vida, esse aqui eu tenho certeza que é o Henrique. Então eu tenho uma coleta de biometria, passa a ser dado pessoal sensível. Mais uma razão para o próprio Detran, para os CFCs terem cuidado e atentarem-se para esse tipo de tratamento, Flávia. Excelente sua pergunta, Flávia. Muito obrigado. Não sei se eu consegui te responder, mas a pergunta é excelente. Conseguiu sim. Muito obrigada, doutor. Legal. Vamos lá, Vanessa. Temos aí quem é o titular de dados, né, pessoal? Acho que vale a pena a gente explorar. A pessoa natural a quem se referem aos dados pessoais que são objetos de tratamento. Então, é a Flávia, no exemplo que a gente deu, né? O titular do dado é o Rosan, quando a gente fala a pessoa que está com a gravata, ou é a Vanessa, que está com, sei lá, com fone branco e paletó e terninho preto, né? Eu espero não ser daltônico aqui, Vanessa. É preto o seu É tailleur? preto, é preto. Ah, então tá bom. Enfim, eu consigo já distinguir as pessoas e passo a ter um titular. Então, seu conceito de titular. Mas vamos avançar que agora começa a ficar interessante aqui o nosso evento. O que é tratamento? Também um conceito básico que a gente precisa deixar claro. Qualquer operação envolvendo dado pessoal. Às vezes a gente vê algum evento, né? Alguém falando, olha, mas eu só recebi aqui o dado, ou o CFC, o Detran, quem quer que seja, né? Fala, olha, não, mas eu não fiz nada com dado, o cara veio aqui, eu tirei uma cópia e guardei na gaveta. Tratamento, né? Operações realizadas com dados pessoais, coleta, armazenamento e parafraseando os colegas criminalistas da lei de drogas, né? O artigo 12 da lei de drogas, todos aqueles verbos envolvendo o uso, compartilhamento, guarda, tráfico, venda, consumo, é tráfico de drogas. Então, o mesmo racional a gente pode aplicar para cá no que se refere ao tratamento de dados. Principalmente a administração pública direta e indireta, né, Henrique? Também, naturalmente. E aí a gente fala mais lá atrás, né, que a LGPD é aplicável para qualquer tratamento de dados pessoais. É uma lei geral. Então, se aplica também à administração pública. E aí é o gancho que a gente usa para falar do Detran mais à frente. Pode passar, Vanessa. E aí é o que a gente fala, né? É exatamente o que nós mencionamos. Se a lei é geral de proteção de dados, ninguém pode se furtar, né? Nenhuma área pode negligenciar esses princípios envolvendo a LGPD. E quais seriam esses princípios da LGPD? Sejam para a administração pública, seja para a entidade privada, né? O primeiro, garantir finalidade de tratamento. Então, se o SERPRO, por exemplo, né, Rosana, a gente estava falando mais cedo, colhe os dados para processamento específico, né, para uma finalidade, qualquer que seja ela, não pode haver um desvirtuamento dessa finalidade. Ofende um princípio de finalidade de tratamento de dados. Tá? Adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. Se eu peço esse dado e extrapolo o que é objeto de pedido, ou eventualmente trato de forma descompatibilizada com aquilo que eu pretendi, naturalmente não observo a adequação, que é um dos princípios da própria legislação. Eu não preciso de mais do que o necessário para fazer esse tratamento. Então, a limitação de tratamentos é o mínimo necessário para a realização dessas finalidades. Então, imagine os colegas, um CFC, um escritório de advocacia, quem quer que seja, quem figure aí como controlador, pedir um excesso de informações. Às vezes você vai comprar um pão na padaria, e aí tá lá o cara, olha, me dá seu CPF, seu RG, deixa eu tirar uma foto da sua biometria para fazer um cadastro na padaria. Gente, mas eu só quero um pãozinho, me dá um café. Por que eu preciso de tanto dado assim? Não atendi o princípio da necessidade, extrapolei. Né? Livre acesso, o titular, e aqui é essencial para a nossa tese aqui dessa noite. Livre acesso, consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento. Isso era o que a autarquia nos deixava de observar aí quando a gente apoiou com a construção do parecer que deu origem a esse tema, né? Essa nossa live de hoje. Veja, eu tento ter acesso como procurador aos dados do meu cliente, não consigo, nitidamente há uma ofensa ao princípio do livre acesso aos dados.
Qualidade de dados, né? Esses dados estão atualizados? Estão adequados ali com o que de fato foi apresentado? Poxa vida, aquela foto da Vanessa que eu colhi para o evento, ainda é da Vanessa ou não, já trocaram, alguém alterou? Né? Os dados foram atualizados, a Vanessa, sei lá, era casada, depois ficou divorciada, ou era solteira, casou, por hipótese, né? Exemplos que a gente trata. Transparência, garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis. De novo, no caso do estudo, o Detran deixava de observar o princípio da transparência com relação a esses aspectos, tá? Segurança, sempre ofendida quando a gente encara eu não gosto muito do termo vazamento, porque é coloquial, mas havendo um vazamento de dados, né, um comprometimento de dados, que é o termo técnico adequado, de fato houve uma negligência e uma ofensa ao princípio da segurança no tratamento. Prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento das pessoas, ou seja, eu me acautelei, né, com o que é necessário para tutela desses direitos. Finalmente, não discriminação. E não discriminação é óbvio, mas acho que sempre vale reforçar. Não é que você não possa classificar os seus dados. Isso é necessário. Você, olha, eu tenho um ranking, eu tenho um score, eu tenho algum tipo de atividade específica que eu precise segregar, separar, classificar, pôr em classes os dados que eu trato. Mas daí a utilizar isso como finalidade de preconceito, atos ilícitos ou abusivos, né, sem uma base legal para tanto, não discriminação é um princípio previsto na LGPD. E, finalmente, a responsabilização, tanto do agente público, como o Detran, quanto dos agentes administrativos. Aí nós podemos avaliar desde lá do birô de crédito, da sua empresa de telefonia que você tem em seu celular e toda hora você recebe um SMS, aí, um spam, um e-mail, né, Flávio? Flávio balançando a cabeça, a gente incomoda às vezes, né, Flávio? Então, essa responsabilização, na prestação de contas. Acho que é o contexto, né, muito rapidamente para a gente poder enfrentar aqui os princípios. Mas aí, o que a gente fala, né, que é importante deixar claro, quais são os efeitos, os reflexos aí com relação a esse novo entendimento aí de tratamento de dados, né? Tanto para administração pública, administração privada, escritórios, né? O que a gente precisa ter, dados devem ser adequados, pertinentes e limitados à finalidade, ou seja, vou tratar somente o necessário, da forma adequada e pertinentes ao que eu me comprometi. Deverei ter uma base legal, a gente vai falar de base legal mais à frente. Tratar esses dados com segurança, integridade e no mínimo necessário. Com tudo isso, eu consigo ter uma mudança de chave, né? Se até pouco tempo atrás as empresas e mesmo a administração pública viviam um racional do quanto mais dados, melhor, eu passo a ter uma mudança para um novo status, que exige a minimização dos dados com a qualidade necessária. Então, esse talvez seja um dos grandes pilares da LGPD, de trazer a nós aqui a possibilidade de virada de chave no que se refere a essa nova cultura de tratamento de dados pessoais. Pode passar, Vanessa, por favor. Aqui eu mencionei as bases, né? As bases legais para tratamento de dados pessoais. Vejam que são 10 hipóteses. E aqui eu acho que já fica claro para os colegas, que talvez não estejam tão familiarizados com a LGPD, que o consentimento não é a única hipótese de tratamento de dados pessoais. Isso serve para tese de defesa dos colegas, para teses, eventualmente, de ações iniciais que vocês devam propor, ou, eventualmente, qualquer outra justificativa dentro do cenário que vocês atuem. Quer falar, Vanessa? Tô vendo, não sei se você está com Não, eu estou aqui mais para poder escutar você, né? E no caso, assim, do Detran, seria mais para voltado em qual, Henrique? Políticas públicas, né? Nós temos alguns, né? O próprio, você poderia considerar, dependendo do cenário, consentimento, uma obrigação legal, políticas públicas voltadas, né? O fim para defesa em processo administrativo ou judicial. A gente deixou destacado o judicial, mas a LGPD permite também para fins de defesa em processo administrativo, né? Então, temos várias bases aí para serem utilizadas, então nem só de uma base viverá o nosso colega que vai litigar aí na esfera administrativa. Pode passar, Vanessa. E aí aqui alguns hipóteses, rapidamente, só para deixar claro, o tratamento de dados pessoais sensíveis deve ser realizado na seguinte hipótese: para obrigação legal, prevenção à fraude e exercício regular de direito. Então, essas hipóteses que envolvem o tratamento de dados pessoais sensíveis, tá? Pode passar, Vanessa. Bom, pessoal, aqui já
adentrando mais na parte que envolve o nosso tema, né? Aproximando-se mais aí, especificamente da figura do controlador, né? Nós temos 3 grandes agentes e um quarto órgão regulador aí trazido pela LGPD. O controlador de dados, que é o responsável por esse tratamento, né? Esse talvez seja o grande agente que, de alguma medida, acaba sendo o responsável por esses maiores problemas que nós enfrentamos no dia a dia no tratamento de dados pessoais, né? O conceito que a gente trouxe aqui... Opa, volta aí, Vanessa. Atribuição da empresa frente aos dados pessoais, seus colaboradores, visitantes, dados pessoais de contato de clientes. Então, aqui é o responsável pelo tratamento. Então, no nosso caso, acaba sendo o próprio Detran. Ele é o controlador, ele coleta, trata e determina as formas que esses dados serão tratados. Por hipótese, eu tenho o SERPRO lá que processa os dados para o governo do estado de São Paulo aqui, ele passa a ter uma figura de operador, o responsável pelas atividades de processamento em nome do controlador. E eu tenho encarregado de proteção de dados, e aí fica a pergunta, né? Já temos um encarregado de proteção de dados no Detran? Confesso que não vi, e possivelmente... Não sei também não. Não temos, né, Vanessa? Na nossa última pesquisa a gente não tinha encontrado. Já tem uma problemática que o nosso Detran precisa avaliar. E o órgão regulador, que é a nossa querida autoridade, que a gente passa a falar mais dela na sequência. Pode passar, Vanessa. Aqui, a ideia é que a gente apresente só alguns conceitos importantes aí do titular, mas muito mais para conhecimento do que propriamente uma atuação mais aprofundada, tá? Dos vários direitos que o titular de dados tem, nós destacaríamos aqui, primeiro, acesso aos dados, que é o que estava sendo negligenciado pela autoridade administrativa, que é o objeto do nosso estudo, no caso Detran ou qualquer outra que o valha, correção desses dados, quando necessário para alguma atividade, e a confirmação da existência desse tratamento. Então, desses 3 pilares, o acesso era o que era negligenciado e que justificava, com razão, o objeto do estudo, né, que nós apresentamos. O acesso dos advogados, né, Henrique? Porque, querendo ou não, existem muitas pessoas que são leigas, né? E não vão saber identificar realmente o que eles vão ter que estar requerendo para o Detran, como que eles poderiam fazer isso. Impedindo o acesso do advogado, fere também o próprio direito do próprio titular. Naturalmente, é uma lesão dupla, né? Que você tem um advogado que tem seus direitos lesados na figura de profissional, haja vista o próprio estatuto que apresentamos mais cedo, e fere o direito do próprio titular que tem por desconhecimento, né? E é legítimo que ele não tenha que conhecer a lei, daí porque ele tem um advogado para defendê-lo, também tendo o seu direito cerceado, tá? Então, alguns direitos que a gente traz aí para fins de esclarecimento. Pode passar. E aí, a gente passa aqui especificamente agora sobre a responsabilidade dos dados tratados pelo poder público. Vejam, a LGPD, como nós mencionamos, ela atribui também ao poder público, pessoas jurídicas de direito público, carga de responsabilidade. Então, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, desde que, né, o inciso 1 fala lá, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a sua previsão, a finalidade, os procedimentos e práticas utilizadas para a execução dessas atividades. Todos esses aspectos acabam sendo mitigados e desrespeitados, de certa forma, pela autoridade de trânsito aqui do estado de São Paulo. E mais, né? Eu precisaria ter um indicado, um encarregado, que no nosso caso a gente não tinha nem a quem apelar à época do estudo. Tá? Mas só para deixar claro que também cabia à administração pública, direta e indireta, o respeito à LGPD. A manutenção desses dados, né? E aí, Rosão, que a gente falava mais cedo, tem ferramentas de integração, interoperabilidade de dados. Artigo 25 da LGPD. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, a descentralização da atividade pública, a disseminação e o acesso às informações ao público geral. Olha aí mais um desrespeito. Não, olha, poxa vida, eu tenho acesso, mas você não pode acessar porque a
a minha linguagem de programação é outra. Né? A minha ferramenta aqui do SERP não se comunica com a sua. Se algumas recomendações, até fazendo rápido a parte, do próprio Conselho Nacional de Justiça, determinando que os tribunais passem a utilizar isso de forma mais adequada. Né? Vocês, os colegas aí, eu imagino que, poxa vida, eu vou fazer um protocolo de um processo aqui em São Paulo, eu uso ESAGE. Eu vou fazer no Rio, eu uso um sistema próprio do Rio. Eu faço um protocolo na Bahia, tenho lá um sistema próprio na Bahia. Meu Deus, colega que advoga em âmbito nacional, nós já tivemos a possibilidade de atuar no nome de uma empresa de âmbito nacional, e era terrível, você tinha que separar o seu dia por momentos, né? Olha, agora eu vou enfrentar o desafio do PJE, não sei da onde, agora eu vou enfrentar... Principalmente do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, não abre. Enfim, interoperabilidade de sistemas, né? Então, vale para o Poder Judiciário e também para todas as outras autarquias. Pode passar, Vanessa. Artigo 27, né, que fala também a comunicação, uso compartilhado de dados pessoais de pessoas de direito público a pessoa de direito privado. Quando é que pode haver esse compartilhamento, né, da autoridade pública com entidade privada? Temos as hipóteses específicas, né, dependerá sempre do consentimento, exceto quando houver dispensa prevista na própria legislação, na LGPD, nos casos de uso compartilhado em que, dada a publicidade dos seus termos com base no inciso 1 do 23, ou nas restrições constantes no artigo 26, que a gente vê mais à frente. Mas, de toda forma, o parágrafo único é claro. A informação à autoridade nacional de que trata o caput desse artigo será objeto de regulamentação. A autoridade ANPD vai regulamentar esse tipo de matéria. Então, até que a gente tenha uma regulamentação específica, isso fica obscuro, pendente. É um assunto mal resolvido que nós temos que ter preenchido com a ANPD. Pode passar, Vanessa. Bom, temos mais ainda, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, Rosana, o que a gente falava mais cedo também. Poxa vida, o que a ANPD pode fazer no caso de uma infração por parte do Detran, Denatran, qualquer outro órgão envolvendo o tratamento de dados no que se refere ao direito de trânsito? Quando houver uma infração a esta lei em decorrência de tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá, e aí é um dever, poder-dever, enviar informe com medidas cabíveis para cessar essa violação. Então, e vejam que violação de dado não é somente a exposição, o comprometimento. Olha, vazaram os dados lá do Detran. Não, se eu tento acessar e não consigo, o dado que deveria estar disponível a mim não é garantido. Então, é uma forma de violação ao direito do titular e ao dado pessoal propriamente dito. Pode falar, Vanessa. Esse artigo é extremamente importante porque ele deixa bem claro que a LGPD não é só aplicável para empresas particulares, porque o que a gente vê é que somente as empresas particulares estão mais preocupadas com a LGPD, mas os órgãos públicos não. Mas esse artigo deixa bem claro que para ele também se aplica, então ele também tem que respeitar e se adequar, porque senão também pode tomar algum tipo de sanção, né, Henrique? Que é que a gente vai ver mais para frente. Exatamente, vamos falar das sanções. Né? Não basta ser um leão sem dente, tem que fiscalizar e poder punir. Mas aí temos alguma curiosidade aqui. Quais são as sanções previstas na LGPD? Né? Então, vai de advertência. Olha, tá fazendo bobagem, Detran. Estou pegando o Detran para Cristo hoje. Me perdoem os funcionários do Detran, né, Rosana? Nos perdoem os funcionários do Detran, mas acaba sendo de exemplo. Você pode tomar uma advertência, ser advertido com relação a esse cenário, haver uma divulgação da infração, olha, publique aí nos seus canais, né, esse fato, eliminação dos dados objetos da infração e uma multa de até 2% do faturamento do grupo no Brasil ou 50 milhões de reais. Só que aí uma curiosidade, né? O parágrafo 3º do artigo 52, do caput, né, fala o seguinte, olha, o disposto, e esses incisos que estão na parte de baixo da tela, são os incisos que determinam a aplicação de sanções à autoridade ou às entidades e organismos públicos. Exatamente o inciso 2 e 3 são os que falam de multa pecuniária e multa diária.
Então, a autoridade e uma escolha legislativa, curiosa para dizer o mínimo, mas até compreensível de certa forma, afasta dos órgãos da administração pública as sanções, né? Então, um destaque que a gente fala, se for doer no bolso, só vai doer da iniciativa privada, né? No bolso da administração pública, ninguém toca, ninguém tasca. Acho que esses são os pontos que a gente gostaria de trazer sobre a LGPD e as sanções que são objeto. Imagine aí o Detran tendo que, por hipótese, divulgar uma nota falando, olha, a carteira do Detran, do Rosan, da Flávia, da Vanessa minha, foi publicada aqui, usuários, tomem cuidado, apaguem os seus dados, mudem as informações que vocês detenham. Pode passar, Vanessa. Algumas competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para além daquelas que nós falamos, né? Nós temos aqui a necessidade de autoridade realizar auditorias, né? E determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização. Falamos há pouco que ela pode sancionar, ou poderá sancionar a partir de 1º de agosto. Mas ela deve fiscalizar, está se estruturando, né? Tem essa atribuição. E fiscalizar, incluído o poder público, que é o trecho final do artigo 55J, inciso 11. E o inciso 16 fala, solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, natureza do dado e demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir um parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. É dizer, meu amigo, eu, autoridade, estou te fiscalizando, emita um parecer documentado específico sobre a forma, natureza, tipo de tratamento que você tem realizado. Então, isso aí, se a gente apresentar autoridade, via autoridade, né, ao Detran ou qualquer outro tipo de autarquia estadual, municipal ou federal, temos sim a previsão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com legitimidade para tanto. De novo, requer, tem o direito para obter esse tipo de sancionamento, mas a sanção propriamente dita, a partir de 1º de agosto que vamos enfrentar, né? Pode passar, Vanessa. E aí, pessoal, para fechar, trazer como uma referência para os colegas, que a gente só apresentou problema, né? Aqui, até agora, só ninguém ajudou em nada, né? A gente falou, olha, puxa vida, como é que faz aqui, como é que resolve o assunto? Existem alguns modelos de interoperabilidade de sistemas, especificamente para consulta do Detran. Aqui nós trouxemos, e foi objeto de estudo do próprio parecer também, um benchmark, né? Uma visão aí de outras unidades federativas que já baixaram portarias há muito tempo atrás, que permitiam, por exemplo, o acesso de advogados aos dados do Departamento de Trânsito Estadual, garantindo que eles pudessem não só acessar, mas consultar e tratar e, eventualmente, viabilizar a defesa dos seus clientes em todas as esferas que são objetos, né, de consultas aí em cada ente estatal. A título de exemplo, né, temos o Detran do Acre, né, o Detran do Mato Grosso, estado do Mato Grosso, e o Detran do estado do Paraná. São normativos, portarias que foram apresentadas que permitiam o acesso a advogados, né? Vejam aqui no caso do Acre aqui, ó, considerando o respeito à Lei 8.906 de 94, nosso querido estatuto, que prevê artigo 6º, parágrafo o tratamento compatível com, parágrafo único, que deve ser dispensado ao advogado no exercício profissional, tratamento compatível com a dignidade da advocacia nas condições adequadas ao seu desempenho. Então aqui garante-se, lá no Acre, a gente, infelizmente, no Brasil a gente tem muito preconceito com os nossos colegas de outros estados. Poxa vida, não tem estrutura, não tem atendimento. Olha o banho que o estado do Acre estava dando para a gente no que se refere ao acesso a essas informações. Mesmo para o Mato Grosso, Paraná e outras entidades têm melhorado esse ambiente para acesso, tá? E é extremamente importante, né, Henrique? Porque se você comparar aqui com São Paulo, o valor que é adquirido em cima de multas é exorbitante. O São Paulo consegue ganhar muito dinheiro por conta das multas, e muitas pessoas acabam não recorrendo, não têm um acesso digno para poder apresentar uma defesa,
E por isso acaba sendo São Paulo o estado que mais tem, eu acho, multas e arrecada dinheiro com isso. E não permite ainda o acesso do advogado aos dados dos clientes. Isso foi um ponto de certa forma, de crítica construtiva que nós fizemos no documento, né, Rosana, Flávio, porque era uma incoerência. O Estado de São Paulo tem um nível de arrecadação fiscal em decorrência das sanções administrativas decorrentes de multas e demais infrações que não era revertido para uma melhoria sistêmica, propriamente dita, no que tange aí ao gerenciamento desses fluxos envolvendo o tratamento e o sancionamento administrativo. E eu lembro de a gente ter colocado, né, Vanessa, no documento, alguma foto assim, do governador anunciando investimento em tecnologia, né, Flávia? E aí falar, poxa vida, tem tanta arrecadação e não melhora o sistema para o nosso colega aqui, para os acessos no estado de São Paulo. Eu acho que é isso, Vanessa. Vamos passar aqui para o espaço de dúvidas, mas eu queria ouvir o Rosan, né, Rosan, que a gente tinha falado mais cedo. Acho que tem o slide de dúvidas, deixa aberto para a gente tratar. Depois a gente põe os contatos, Vanessa. O Rosan, falando com o Rosan, a gente conseguiu ter uma notícia muito feliz, né? Eu fiquei muito satisfeito. Depois que a gente conseguiu apresentar o material, né, Rosan, houve uma mudança, uma sensível mudança por parte da administração do Detran, mas que ainda não resolveu todos os nossos problemas. Então, respeitando o nosso tempo aqui, dando espaço para a gente ter um debate, ouvir as perguntas, ouvir a fala do Rosano, Marcelo, da Flávia, dos demais colegas, a gente conclui aqui a nossa apresentação, reiterando de novo, tá, Rosano, os protestos de agradecimento pelo convite, agradecimento a você, a Flávia, a organização, a OAB como um todo, Marcelo, pela ponte. Eu havia mencionado no início da nossa fala, se fosse para falar de LGPD e falar de regramento envolvendo o direito de trânsito, a gente precisaria de alguma semana, precisaria de um seminário de um mês só para falar disso. Mas a gente respeita o prazo aqui, o horário dos colegas, e já devolve a palavra para você, Rosana. Eu devolvo sendo provocativo. Conta para a gente a melhoria que aconteceu. Ainda temos muitas conquistas, mas surtiu um efeito positivo aí a nossa atuação em conjunto, né? Sim, de fato, o doutor Caio, na presidência da comissão, na presidência da OAB, com a colaboração do presidente da comissão de prerrogativa, inclusive a doutora Ana Carolina, não é isso, doutora Flávia? Que apresentou aos conselheiros a problemática da prerrogativa e foi aprovada pelo Conselho a propositura de uma ação civil pública, que está em trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo, e que esta luta ela foi ouvida pelo Detran, sob a atual presidência de Miscelânea Neto, que, sensível à questão, ele apresentou já uma proposta junto ao processo de criar um grupo de estudo e de criar opções de acesso ao advogado, e realmente nós notamos que no site do Detran o usuário ele pode indicar um advogado ou um representante legal para que tenha acesso ao sistema, no caso de suspensão e cassação. Nós acreditamos que, ao sermos ouvido a questão da comissão de trânsito, poderemos fazer outras sugestões. Mas a gente percebe que, realmente, São Paulo Sem Documento, que é um outro programa que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo, provavelmente venha contemplar de uma forma o advogado, né? Porque não só na área do direito de trânsito, como na área do direito tributário, administrativo geral, ele precisa de ter uma equiparação de armas. Como que eu posso advogar de igual para igual com o ente público se o ente público tem os dados todos à sua disposição, no estalar de dedos, tem lá os dados. E o advogado que representa o cidadão, ele tem essa
é o que eu costumo dizer, o advogado particular luta com canivete e a administração com uma espada. Então, falta o quê? Equiparação de armas. E isso, o direito, ele não pode promover essa desigualdade, ele tem que promover igualdades. E não adianta também a administração pública dizer, não, mas eu permito a informação, só basta requerer lá no balcão essa informação que ela é dada. Não. Se o sistema informatizado está disponível ao cidadão, deve ser prestado ao seu representante legal, que é advogado. O nosso modelo que nós seguimos, a nossa inspiração, doutor Henrique, foi o NSS Digital, que esse instrumento ele veio de uma cooperação do INSS com a OAB, é o que nós sugerimos, que nós temos como modelo. Por quê? Porque a OAB ela vai ter o controle dos advogados e da sua regularidade com a OAB. Se o advogado estiver suspenso ou de alguma forma impedido, a própria OAB não permite esse acesso do token do advogado ao sistema. Então, isso preserva a OAB, isso preserva o DETRAN e isso preserva também o cidadão, que saberá que está dando acesso, que é vexatório ao advogado ter que pedir para o seu cliente a senha dele emprestado para protocolar um requerimento, não precisar ir no DETRAN ou para fazer determinadas pesquisas. Nós acreditamos que a direção do DETRAN, a direção juntamente com a presidência da OAB, saberá muito bem tratar do assunto e, ao final de tudo, quem vai ganhar é o cidadão, né, através de melhores serviços, que sabemos que São Paulo está atento a esse movimento e que certamente pretende ser exemplo para as demais unidades da federação. Não só o DETRAN, como o DSV, o DR, que são órgãos que passaram a ter alguma outra importância em questões de multas, que são chamadas multas autossuspensivas, que determinados tipos de infrações, por si só, já gera não só a multa, mas como também o processo de suspensão. E agora os municípios e todos os órgãos rodoviários vão estar integrados no SNI, que é o sistema, ao Sistema de Notificação Eletrônica, SNE, em Brasília, e há uma tendência natural, que já foi confirmada, é que o DENATRAN, através dessa centralização do serviço, possibilite até mesmo a interposição de recurso diretamente pelo SNE. E sei que também o SERPRO, o DENATRAN, ele permite, através da portaria 16, que é uma instrução, para que haja convênios, né, para que o advogado ou qualquer outra empresa possa ter acesso à informação. Então, possivelmente, nós teremos outras opções, além do próprio órgão estadual de trânsito, para ter condições, informações para bem exercer o direito, as prerrogativas do advogado, que no final é para defender o cidadão. Doutora Flávia, a senhora deseja alguma consideração? Então é isso, a ação civil pública está a todo vapor aí e provavelmente em breve nós teremos, quem sabe, resulte num acordo, numa tratativa entre as partes no momento oportuno. Doutora Flávia, a senhora quer tomar a palavra, fazer alguma pergunta? Oi, doutor, obrigada. Primeiro agradecer, que eu só fiz pergunta e não agradeci, né, os doutores aí, doutor Henrique, doutora Vanessa, doutor Marcelo, pela disponibilidade, desculpa pela loucura toda, mas maio amarelo todo ano é assim, tá? E é surreal, né, a gente chegar a essa conclusão. Eu acho que é o maior DETRAN da América Latina, e ter um resultado desse. Então, talvez seja vitrine também. Quanto mais dados, mais gente, mais população, mais veículos, mais frota, tenhamos mais problemas. Estou tentando fazer um paralelo aqui. Só que muita coisa tem que se adequar, né?
porque se não houver, o que a doutora Vanessa falou, se não houvesse investimento, eu estava dando uma olhada aqui, aquisição de 208 novos drones, investimento na inteligência da segurança. Poxa, a gente não vê essa inteligência nos órgãos de trânsito, em nenhuma esfera. Desculpe a quem é de órgão de trânsito aqui, mas eu estou sendo bem transparente, tá? Então, assim, caramba, tomara que foi assim, um show o trabalho de vocês. A gente só tem que agradecer, foi muito bom mesmo. Parabéns, né, doutor Rosan? E a gente começou a pensar fora da caixa, né? Não é nossa área, a gente conhece mais a prática, né? E eu achei assim, excelente, excelente. E tomara que mude, tomara que com o avanço, né, os órgãos comecem a enxergar essa deficiência, que na verdade seria uma proteção para ele, né, para a autarquia, uma proteção pro cidadão, um direito pro profissional que é o advogado. Então, quer dizer, é uma cadeia, né, na verdade, tudo isso. Então tem que evoluir muito. É essa conclusão que eu cheguei de tudo. Obrigada pela palavra. Imagina, só doutor Henrique. para fazer um paralelo rápido, eu adorei a sua analogia, viu, Rosé? A administração pública lá está com uma espada de espadachim, você está brigando com canivete. Vou adotar, com a sua permissão, eu vou adotar essa analogia aí quando preciso. Como eu sou interiorano, eu sou jauense, natural de Jaú, e lá a gente usa um pouco dessa linguajar, né, para ter mais facilidade na expressão das ideias. Perfeito. Doutor Henrique e doutora Vanessa, o trabalho foi tão a contento que ele está encartado na ação e instrui a ação civil pública promovida pela OAB. Este conteúdo magnífico, certamente ao chegar aos tribunais, ao judiciário, eles também contribuirão com o conhecimento e enriquecerão o estudo do caso, né? Isso pode marcar, sim, uma mudança de paradigma em relação à atuação do profissional. Nesse momento, eu estou falando de Natal, no Rio Grande do Norte, e muito me agrada, por exemplo, de eu poder ser atendido por um juiz após solicitar a ele por e-mail uma audiência e ele me mandar o convite e eu poder despachar com ele. E por que não os órgãos de trânsito também, no futuro próximo, tenham um balcão de atendimento virtual? Isto permitirá aos colegas de outros estados que também peguem causa em São Paulo e assim o inverso. Nós somos advogados em qualquer local, né? Então, poder pegar causas em parceria ou não, mas com essa possibilidade. Agora, certamente, existem outros assuntos, como a questão, vamos colocar de entre aspas, a questão do advogado começar a entender melhor também outras ferramentas, como a lei de acesso à informação. Quais são as informações que o advogado pode solicitar, por exemplo, ao Detran, né? Será que eu posso solicitar uma pesquisa do Detran, saber quantas carteiras foram suspensas, efetivada a suspensão durante os meses em que esteve sem atendimento durante a pandemia, alguma dessas informações? Quais são esse tipo de informação, afinal, que o advogado pode solicitar? Rosan, primeiro agradecer pela pergunta, né? E só dando um passo atrás na sua fala, eu diria para você que é condição essencial para o progresso do atendimento em todas as esferas do nosso país a virtualização do atendimento. Eu diria que para o bem de todos nós como sociedade, isso precisa acontecer para ontem. Eu me recordava, esses dias falamos com os colegas do escritório, que até pouco tempo atrás, para você fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você perdia o dia inteiro na rua,
saía metrô, carro, trânsito, sentava lá, pegava fila, passava o dia inteiro no tribunal, sentado com o máximo respeito, aquelas banquetinhas, quem já foi lá sustentar sabe, a dificuldade, o desconforto que é sair de lá com a coluna arrebentada, desculpe o termo mais coloquial, para você poder fazer uma sustentação, né? E o número de colegas já era grande mesmo nesse ambiente. Com a virtualização do atendimento dos tribunais, como você bem lembrou, Rosa, você já tem a possibilidade de fazer uma sustentação oral do quarto da sua casa, né? Até tem alguns memes, né, que acabam acontecendo, o pessoal levanta na latarela de bermuda e paletó e gravata, né? Por hipótese, uma brincadeira. Tá lá o Rosan levanta, ele tá de bermuda, vai tirar, vai pra praia, daqui a pouco tá lá, vai comer uma porção de camarão ali, daqui a pouco. Mas isso aconteceu em decorrência da virtualização. E o volume de colegas sustentando, despachando o processo aumentou sobremaneira, né? Então, melhora. E aí, finalmente, alguns índices que foram apresentados do ganho de produtividade no Brasil e fora do Brasil com relação à atividade. Tem uma ex-professora minha do mestrado, falou que é juíza, falou que tinha um colaborador dela que estava trabalhando na França, né? O servidor foi lá estudar e trabalhava da mesma forma. Um destaque, né, para essa finalidade com relação à virtualização. O mesmo para bancadas virtuais, bancar atendimento digital do Detran. Você precisa despachar algum documento, né? O Detran melhorou muito, né, em alguns aspectos do Detran virtual, mas tem muita coisa para melhorar. A gente não pode negar aqui que o atendimento virtual tem melhorado para o público, para o titular ali, a pessoa natural que tem uma dúvida, precisa renovar algum ponto. Esse dia eu fui verificar modelo para emplacamento de carro, hoje você faz tudo online e tudo mais. É algo mais prático, mas ainda tem outros pontos que precisam ser objeto de estudo. Especificamente com relação à sua pergunta, Rosan, esse choque legislativo entre Lei de Acesso à Informação e LGPD, ele precisa ser harmonizado por alguns fatores, tá? Primeiro que são leis distintas, né? A gente tem uma lei mais recente que é a LGPD e uma lei um pouquinho mais antiga, mas ainda nova, que é a Lei de Acesso à Informação. Tem que sopesar ali os critérios para sua equalização desse conflito aparente de normas. Se de um lado, o segundo ponto, né, se de um lado a Lei de Acesso à Informação permite o acesso a informações de interesse público ou de particular devidamente justificada, a Lei Geral de Proteção de Dados protege esses dados, né? Então, quando eu faço um requerimento ao Detran, por exemplo, Detran, me apresente a lista ou o número de carteiras que foram objeto de suspensão, liberação, desbloqueio ou bloqueio no período compreendido entre março de 20, né, que é o início da pandemia, a março de 21, né? O Detran tem o dever de apresentar essas informações? Eu até diria que sim, mas tutelando o direito do titular. Olha, eu apresento, mas eu apresento o número da habilitação, o nome e endereço desse titular, e parece haver aí uma necessidade de harmonização. E o terceiro ponto, quem que vai harmonizar isso de alguma maneira? A própria autoridade, com as recomendações que nós vimos durante aqui nossa fala. Então, você tem uma dança aí interpretativa, né, de normas, de regulamentos que vão imperar, que precisarão ser observadas pelos agentes, né? O colega que está litigando ali, que está brigando, tutelando no balcão, ganhando as atividades no dia a dia, ele precisa saber usar esses instrumentos, né? Então, conduzir uma tese para acesso a essa informação, pautada na Lei de Acesso à Informação, mas justificando com uma base legal da LGPD também, né? Olha, por que eu estou pedindo esse volume de dados ou esse volume de informação? Eu preciso ter uma base legal para requerer essa informação. E aí, observado se eu trato com legítimo interesse, se eu trato com contrato, se é um consentimento, se é a defesa de um titular que eu estou representando. Então, tem uma série de dispositivos que a gente sempre tem que observar no caso prático. Mas eu diria para você, Rosan, meu amigo, que a gente vai ter uma autoridade regulando esse ambiente muito em breve, porque é uma matéria muito cara, né, para a sociedade como um todo. É um dos vários desafios que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem de enfrentar, e a sociedade aguarda, né, isso. Esses temas todos relacionados à privacidade, dados pessoais, essa intersecção entre a legislação de proteção de dados pessoais e outras, elas certamente vão ser levadas aos tribunais para ser objeto aí de um entendimento de uma pacificação. Até lá, é nosso papel aqui, Rosan, construir jurisprudência. Quando você fala que o nosso parecer escrito encampou uma ação civil pública distribuída pela Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo,
pelo olhar e o sorriso da Vanessa, eu já vejo o orgulho que ela tem, e é o meu mesmo também, o nosso como um todo aqui como colegas, né? De poder instruir, formar jurisprudência, viabilizar acordos, facilitar a vida. Quando a gente faz o juramento de advogado, aqui falando para os colegas, né, dessa casa, é certo, é sabido que a gente enfrenta vários dilemas no dia a dia, né? O boleto está lá pingando para ser pago, né? Os desafios vêm. Mas a gente fez um juramento de construir uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, que permita ir respeitando os direitos e contribuindo com a sociedade geral. Parabenizo de novo, tá, Rosana? Vocês pela iniciativa da live, pelo convite. Vanessa vai dar o play aí para deixar os contatos, precisar conversar depois conosco. Mas realmente saudar vocês, saudar a comissão, saudar a OAB como um todo por esse movimento. Acho que é fantástico essa iniciativa, a gente só tem a agradecer a vocês todos. Doutor Henrique, doutora Vanessa, doutor Marcelo Lapola, eu quem agradeço, a participação foi muito agradável e muito interessante ouvi-los a respeito de um assunto que nos toca tanto no nosso dia a dia e que mostra o fortalecimento da OAB na figura do Dr. Caio Augusto, do Dr. Ricardo Toledo, a comissão de prerrogativa a quem nós somos muito gratos, pelo Dr. Leandro Cerzedo, pela doutora Ana Carolina, que encampou essa luta, e sabedor disto, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram desse momento e puderam beber de um pouco deste conhecimento, que nos é muito grato, e espero ter novas oportunidades para poder tê-los aqui conosco, tá bem? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer finalmente aos funcionários da OAB, né, que estão aí na retaguarda e que nos ajudaram muito. Sem eles, isso nada seria possível. Muito obrigado. Estou por encerrado, então, esta nossa live. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. tchau, tchau.